Generals gathered in their masses, just like witches at black Então, masses. bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. É um prazer revê-los e apresentar essa aula para vocês. Hoje a gente vai ver o próximo reino que está no nosso cronograma, que é o reino Protoctista. Tá? É um reino que a maioria das pessoas não lembra, né? Está estuda e acaba esquecendo, mas é um reino que ele participa diretamente das nossas vidas, digamos assim. A gente utiliza os indivíduos que fazem parte desse reino de várias formas. Aqui a gente tem alguns exemplos, né? Vocês depois dessa aula vão ter que saber o que é o sushi, né? O que os aquedutos de Roma e o que as pirâmides do Egito tem a ver com o reino protoctista. Né? Parecem coisas bem diferentes, bem distintas, né? Mas eles estão relacionados porque todos eles envolveram indivíduos que fazem parte desse reino. Mas vamos adiante. O reino protoctista tem como características gerais aqui. Eles são eucariontes, tá? Diferente das bactérias, que foi o reino que a gente viu antes, eles são eucariontes, que significa que eles têm, é verdade, que eles têm a carioteca, eles têm a membrana delimitando o núcleo ali. É uma célula bastante complexa, né? É muito mais complexa que uma célula bacteriana, inclusive aqui tem a diferenciação dela, né? Aqui é a carioteca delimitando o núcleo, o DNA fica aqui dentro do núcleo, né? Enquanto que uma célula procarionte que a gente viu, ela tem o DNA dela espalhado por dentro da célula, né? É uma célula muito mais simples, aqui só para vocês conseguirem fazer essa diferenciação. Uma bactéria sem o núcleo definido, sem a carioteca, sem um conjunto de organelas membranosas, e aqui vocês têm já uma célula, uma alga aqui que já tem parede celular, cloroplastos, né? Uma célula muito mais complexa, com várias outras estruturas dentro dela. Só para exemplificar a diferença da célula eucarionte para a célula procarionte. Tá? O reino protoctista tem um pequeno problema, digamos assim, filogenético. Né? Os indivíduos que fazem parte desse reino, eles não são parentes próximos. Tá? Eu já vi e já li dois taxonomistas dizendo que no reino protoctista eles colocam todos os indivíduos que eles não sabem o que fazer, que não se encaixam no reino monero, que não se encaixam no reino fungi, que não se encaixam no reino animal e no reino vegetal, eles jogam para o protoctista. Porque vocês percebem aqui, ó, que no reino protoctista, né, todos são eucariontes, que a maioria dos indivíduos inclusive são, né? Ou são, só que tem indivíduos unicelulares e indivíduos pluricelulares. Né? Eu posso ter indivíduos com uma célula com várias células. Eu tenho indivíduos autotróficos e eu tenho indivíduos heterotróficos, ou seja, tem indivíduos que produzem o seu alimento, né? Fazem fotossíntese, e eu tenho indivíduos que não produzem e têm que se alimentar de outros seres vivos. Então percebe que é uma gama, né, muito grande de indivíduos. Inclusive é bem provável que esse reino seja desmembrado, já que eles não são parentes próximos, né? Todos envolvidos aqui, eles vão ser desmembrados em outros reinos, né? E já que a filogenética, né, o parentesco genético dos indivíduos tem sido levado em conta para classificar eles, essa classificação dos protoctistas tem esse problema, já que eles são parentes muito distintos. Tá? A gente vai ver depois ali. Então tome cuidado com os protoctistas, porque tem uma discussão bem grande em cima desse grupo de indivíduos, né? Por isso tudo que eu falei para vocês. Aqui eu tenho a divisão dos protoctistas, tá? Os grupos de protoctistas que a gente tem. Eu tenho indivíduos autotróficos, ou seja, indivíduos que fazem fotossíntese, indivíduos heterotróficos. Tá? E vocês já estão carecas de saber que indivíduos autotróficos são aqueles indivíduos que produzem seu alimento, né? No nosso caso aqui, são as algas que fazem fotossíntese. Inclusive, hoje, as algas fazem a maior parte da manutenção do oxigênio da Terra. Tá? O oxigênio foi produzido, né, os 21% do oxigênio que a gente tem hoje foi produzido há milhões de anos atrás, né? Possivelmente por bactérias, né? Cianobactérias. Só que hoje, quem faz a manutenção, que é mais eficiente nesse processo de produzir oxigênio, são as
algas protoctistas, tá? Varia bastante o número. O número mais confiável, um dos números que eu achei, foi de 55% do oxigênio da Terra hoje é produzido por algas. Eu já vi 70, 65 também dados, então não sei, né, ao certo, tudo em livros, né, confiáveis, então tem essa pequena variação, essa pequena discordância. Então, a grande parte do oxigênio que hoje é produzido na Terra é feito por essas algas, né? A gente pensa, quem é que produz o oxigênio que a gente está consumindo? São as florestas, elas produzem, né? Só que elas produzem bastante oxigênio e elas consomem muito desse oxigênio. As algas produzem mais oxigênio e não consomem tanto. Então, ao contrário do que costuma se dizer com bastante frequência, né, o pulmão do mundo não é ou não são as florestas, são os mares com as suas respectivas algas. Não que as florestas não sejam importantes, né? Inclusive as florestas nesse momento, tanto na Amazônia quanto no Pantanal, elas estão queimando, né? Elas estão sendo destruídas, uma parte considerável delas, precisam ter visto os animais, estão sofrendo bastante, né? O que é um problema, obviamente, é essa floresta queimar. Embora ela não produza tanto oxigênio, né? E, infelizmente, ela vai produzir menos oxigênio já que ela está sendo destruída, né? Está sendo destruída por uma má gestão, por uma incompetência, né, em proteger essas florestas. Muitos dizem que as florestas elas já queimam normalmente, né? Elas podem, e de fato acontece queimadas normais, mas nunca aconteceu tanta queimada assim. Algum motivo existe para estar acontecendo tanta queimada? Nesse momento existe, né? Tem muita gente tentando usar e se aproveitar do momento político que a gente vive para explorar aquelas regiões, né? Queimar, destruir aquela região pode facilitar bastante a exploração dela. Depois, tem. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Para colocar no poder pessoas que se importem realmente com as florestas, porque a gente precisa delas, não porque ela é bonitinha, porque elas produzem oxigênio, porque elas têm uma grande quantidade de animais e vegetais lá que pode ser do nosso interesse. Outro motivo importantíssimo também para proteger as florestas, está cheio de animais lá que tem vírus, né? Esse vírus fica bem longe do ser humano. O que pode acontecer de novo? Agora a gente está parado porque tem um vírus aí, né, que provocou essa pandemia. É possível que tenha alguns vírus em animais lá, né, que ficam bem longe dos seres humanos, que agora passem a se aproximar dos humanos, porque esses animais têm que fugir, né, do fogo, obviamente. E algum desses vírus venha a sofrer mutação e se transforma num vírus perigoso? É possível. Então, é uma coisa que acontece longe da gente, mas é uma coisa que nos interfere. Como aconteceu, possivelmente o pessoal invadiu, destruiu florestas e animais do pangolim e de morcegos lá na China, se aproximou desses animais, eles tinham vírus que eram inofensivos para nós, mas de tanto nós nos aproximarmos deles, eles sofreram mutações e passaram a provocar o coronavírus. Então, a gente tem que proteger o nosso meio ambiente, é uma questão da inteligência, não é uma questão de beleza, né? Uma pessoa, mas a gente tem que explorar economicamente. Não tem que explorar. Olha o impacto econômico que um vírusinho provocou na humanidade. Então a gente tem que proteger. E o negócio está queimando lá. As florestas estão queimando. E, infelizmente, parece que as pessoas, ou o governo principalmente, a forma de combater o fogo lá é negar que ele existe, né? O negacionismo é impressionante nos dias atuais. Mas vamos para o que nos interessa aqui. Então, a gente tem as algas, que são autotróficas, e os indivíduos heterótrofos, né, ou heterotróficos. Aqui, interessantíssimo, nós temos as algas unicelulares, né, que obviamente são algas que têm uma célula, e nós temos as algas pluricelulares. Essas algas pluricelulares, alguns colocam, e existe uma divergência sobre isso, dentro do reino vegetal, como se fossem plantas mais simples, tá? Mas as algas pluricelulares não são consideradas plantas porque elas têm as mesmas características que as plantas, tá? E o reino vegetal. Elas são pluricelulares, são eucariontes e são autotróficos. As mesmas características que uma árvore que vocês têm na casa de vocês, que é a grama que está por aí. Só que essas algas elas não formam tecido verdadeiro. Anotem aí, ó. Elas não formam tecido verdadeiro. E é por esse motivo que essas algas pluricelulares não são consideradas plantas. Questão de prova, tá? Isso confunde muito, porque as algas são, né, inclusive, como eu disse para vocês, alguns livros trazem as algas pluricelulares como plantas inferiores, digamos assim. Existe uma divergência taxonômica, né? Como eu disse para vocês, existe
um problema taxonômico filogenético aqui nesse processo. E nós temos indivíduos heterotróficos que não fazem fotossíntese, tem que se alimentar de outros, né? E aqueles indivíduos que são mais importantes para nós são os protozoários que causam doenças, né? Existem centenas de milhares de protozoários. Quais são aqueles que mais nos interessam? No caso, são esses que causam doenças para nós. Então, lembre desses 3 grupos de indivíduos. 2 subdivisões, né? Autótrofos e heterótrofos, algas unicelulares autótrofas, e os indivíduos heterótrofos são os protozoários. Aqui, voltando para as características gerais, aqui, ó, eu tenho indivíduos, todos eles com núcleo, eucariontes, unicelulares, aqui eu tenho um protozoário se alimentando de outro, né? Aqui eu tenho um protozoário no sangue de algum humano, possivelmente, pelo tipo de célula, né? Todos unicelulares. E aqui eu tenho as algas pluricelulares, são os únicos pluricelulares. Percebo que o emaranhado é um monte de célula, ela não forma um tecido verdadeiro, né? E é por isso que essa alga não é considerada uma planta. Ela não tem diferenciação de folha, caule, raiz, nada, nem nada parecido com isso, né? É só um tecido muito simples, né? Não é um tecido verdadeiro porque não tem variedade, só um emaranhado de células e uma alga pluricelular. Indivíduos autotróficos fazem fotossíntese como essa alga, né? Isso aqui possivelmente seja uma euglena que está servindo de alimento para outro protozoário. Então, o indivíduo autotrófico que fez fotossíntese servindo de alimento para o indivíduo heterotróficos, que vocês já estão cansados de saber. É o mínimo que tem que saber em biologia, né? Aqui, ó, eu tenho para demonstrar para vocês indivíduos heterotróficos, né? Possivelmente se alimentaram de algumas euglenas que são verdinhas aqui, uma ameba, tá? E aqui algumas euglenas que são indivíduos autótrofos, né, que fazem fotossíntese e vocês sabem que são geralmente verdes, né? Aqui, como eu disse, vocês veem umas partezinhas verdes que as amebas adoram comer e elas têm que comer, né? Indivíduos principalmente autotróficos para manter a sua vida. Aqui de novo as divisões dos protozoários para vocês terem uma visão mais visualizarem melhor o processo, né? As algas unicelulares, as algas pluricelulares e os protozoários, né? Quais são os protozoários que a gente vai estudar? São os protozoários que nos causam doenças, tá? E a gente vai ver depois lá que são os que mais nos interessam, que costuma cair bastante em prova do Enem, inclusive. Os protozoários, como eu disse para vocês, ao contrário do que a gente possa imaginar, eles estão envolvidos em coisas do nosso dia a dia, né? Eles são bastante... fazem parte do nosso dia a dia com bastante frequência, embora a gente não saiba que a gente está comendo um protoquitista ou utilizando um protoquitista de alguma forma, né? Aqui nós temos as algas comestíveis, né? O nori é o tipo de alga que eles enrolam para fazer o sushi, né? Não é o sushi. Eles enrolam o nori para fazer o sushi, tá? Que vocês veem aqui. Tem outros tipos de algas que eles utilizam na culinária chinesa, não, na culinária japonesa, tá? Eu particularmente prefiro um churrasco, não sei, mas eu sei que tem mais 2 tipos de algas, parece que eles utilizam para fazer alguma coisa lá, eu não sei o nome, tá? As algas, os indivíduos reinoprotoquistas também são utilizados na indústria alimentícia, né? Eles produzem uma substância chamada agar, que é um estabilizante. Sabe o que dá aquela consistência para a gelatina, né? A gelatina fica líquida, todo mundo já deve ter feito gelatina ou visto fazer gelatina uma vez na vida, ela fica líquida. O que dá aquela estabilidade, aquela solidez para ela, estabiliza ela, é justamente esse agar aí, tá? Laboratórios que fazem culturas de alguns indivíduos também produzem esse agar ou utilizam esse agar como meio de cultura, né? Ele dá uma certa solidez para o líquido que está ali e eles colocam uma bactéria, alguma coisa para viver ali. É bem comum utilizar a agar como meio de cultura para criar alguma coisa. As algas pardas, né? Elas produzem uma substância chamada alginato, que em indústrias farmacêuticas, têxteis, de cosméticos e alimentícia utiliza, tá?
para produzir seus produtos, digamos assim. Então, outra coisa que vocês devem utilizar, produtos de beleza que tem esse alginato que vem de algas pardas. Então, pessoal, eu vejo aí o pessoal gosta de se maquiar bastante, né? Devem utilizar bastante o alginato sem saber que vem de protoctistas. E as carapaças de foraminíferos, que são tipos de protozoários, tá? Que são marinhos, esses indivíduos têm uma carapaça, tipo uma casquinha, é bem pequena, que com milhões de anos sendo acumulados no fundo do oceano, aconteceu o que? Ele vai se acumulando e formam rochas, né? Essa rocha, depois de milhões de anos, fica exposta. Você sabe que tem várias regiões do mundo hoje que não tem água, que era o mar antigamente, né? E que essas rochas têm origem justamente dessas casquinhas, né? Desses foraminíferos, que a gente chama, que é um tipo de protozoário. Tá? Inclusive, né, essas casquinhas, né, tipo uma conchinha assim, que serve de proteção, que ele mesmo produz, formam rochas sedimentares calcárias, tem bastante calcário, que chamadas de vasas. Tá? Essas vasas, essas pedras chamadas de vasas, que os egípcios usaram para fazer as pirâmides do Egito. Inclusive, se olhar até com uma lupa, já que não precisa ser tão pequeno, ou um microscópio, dá para ver essas carapaças nas pirâmides. Né? Quando eu estive lá, eu vi isso em loco. Não, mentira, eu não estive lá, mas um dia eu vou ir lá ver, eu acho bem interessante. Mas se vocês aproximarem e olharem aqui, ó, né, tanto na esfinge quanto nessas rochas aqui, vocês vão ver que tem foraminíferos lá. Também tem algumas algas que produzem uma carapaça. Tá? E essa carapaça formou as rochas que fazem os aquedutos romanos. Tá? Então, o que aconteceu? Essas algas estavam no mar, elas foram morrendo, essas carapaças que elas produzem vão se acumulando, imagina milhões e milhões de anos se acumulando no fundo ali, né? Com a pressão marinha formaram-se rochas, né? E essas rochas depois os romanos utilizaram para fazer os aquedutos, que ainda estão lá hoje em dia, como as pirâmides também estão, para ter uma ideia do grau de solidez, né, e durabilidade desse tipo de rocha com essas carapaças de protoctistas. Os protozoários, né, os que mais nos interessam aqui, tem vários grupos. Né? Uma classificação bastante comum é classificar eles de acordo com o tipo de locomoção, como ele se locomove. Não é muito científico, mas para estudo é interessante. Tem mais grupos, né, mas a gente passaria o dia inteiro falando deles. Os que mais nos interessam aqui são aqueles que causam doenças que a gente vai ver depois. Né? São os sarcodíneos, que tem essas estruturas aqui, ó, ou risópodes, que tem essas estruturas aqui, ó, são prolongamentos. Tá? Eu vou ver se eu acho algum vídeo um protozoário ou alguém que tenha pseudópodes, né? Possivelmente eu vou achar um vídeo que eu sei que eu tenho de uma célula, eu vou colocar aqui para vocês. E para isso ela também utiliza os pseudópodes, que nada mais são prolongamentos do citoplasma, né, como se fosse se arrastando assim, ó, ele prolonga o citoplasma, e aqui vocês veem que esse pseudópode está englobando um alimento, possivelmente ali e aqui também. Vocês vão ver no vídeo, vai ficar bem claro ali, tá? O que são pseudópodes? Lembra, questão de prova. Pseudópodes são prolongamentos do citoplasma que a célula usa para se locomover ou para englobar alimento. Pseudópodes. Vai aparecer escrito aqui em algum lugar também, tá? Anotem aí. Os flagelados ou mastigóforos, né? Os flagelados possuem flagelos, aqui parece um monte de fantasminha, né? Mas não são, tá? São protozoários, aqui as organelas internas deles. Vocês conseguem perceber aqui, ó, os pequenos flagelos saindo aqui. Esses rabinhos, esses chicotinhos, flagelo em latim é chicote, servem para locomoção, como também o flagelo do espermatozoide serve para locomoção, né? Do próprio espermatozoide, obviamente. Então, quem se locomove por flagelo é chamado de flagelado ou mastigóforo. E adivinhem, aqueles que se locomovem por cílios são chamados de ciliados. Né? Muito fáceis aqui. Aqui você consegue perceber os cílios, né?
que vão funcionar tipo como remos, pequenos remos que eles vão batendo e vão se locomovendo. Aqui uma fotomicrografia mais possivelmente microscópio eletrônico, né? Que dá para ver melhor os cílios, né? Desse protozoário aqui. E ainda a gente tem os esporozoários, ou chamados de apicomplexos, que, ao contrário dos outros, eles não têm sistema de locomoção próprio. Tá? Eles não têm nenhuma estrutura que faça eles se moverem. Como é que ele vai se mover? Ele vai se mover através da água, ou ele vai se mover através de vetores, né? Insetos, alguma coisa assim que possa fazer com que ele se locomova de uma região para outra. Inclusive, alguns causam doenças, a gente vai ver depois. Um grande abraço, cuide-se e até uma hora dessas.